Vamos agora às notícias do esporte com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Pois é, Leandro, uma quarta-feira que começa com tensão pelo lado do Grêmio. Depois da derrota diante do Atlético Goianiense, o ambiente de turbulência reacendeu e colocou questionamentos sobre a possibilidade de reação do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro e uma saída do Z4. Depois da sexta vez em que o Grêmio tinha a chance, em caso de vitória, de sair da zona da degola, o Grêmio fracassou mais uma vez e a consequência disso pode ser sentida pela comissão técnica e também pela figura do Denis Abraão, vice-presidente de futebol. Porque agora o Grêmio tem uma sequência que é até meio que tranquila, a última semana que o Wagner Mancini vai ter cheia de trabalho, porque pausa, né, na segunda-feira com o trabalho retomado e tem uma pausa agora para treinar durante essa semana, depois o jogo contra o Palmeiras que acontece no final de semana. E depois nós vamos para uma sequência de quarta a domingo, com jogos no final de semana e também no meio. E aí o Wagner Mancini, com uma semana, não conseguiu superar o Atlético Goianiense. E com diversos problemas na sua formação de time e também nas suas escolhas, que foram precipitadas. Agora ele vai ter mais uma oportunidade, mais uma chance, mas a missão ficou muito difícil. Agora o Grêmio tem que vencer 50% dos jogos. São 12 jogos, tem que vencer 6. É difícil? Sim. Quase que uma missão impossível, se é para aqueles que gostam do nome de filme, dá para dizer também em espera de um milagre. Escolham vocês aí, a torcedores do Grêmio. O vice-presidente de futebol se colocou em uma situação delicada, porque na coletiva, depois do jogo que aconteceu em Goiânia, ele falou que estava abraçado com o grupo de jogadores e assumiu toda a responsabilidade. Indo em comparação com aquele outro discurso que ele tinha feito na apresentação, com uma certa incoerência, incongruência nas duas falas. Porque no primeiro momento ele tinha dito que quem não estivesse com o Grêmio, ou está com o Grêmio ou não está comigo. E a casca fora. E nessa última fala, depois do jogo contra o Atlético Goianiense, ele mudou a conversa. Não, eu vou abraçar, eu confio nesse grupo de jogadores. Então a figura do Denis Abraão ela foi importantíssima para essa reviravolta nos ânimos, na busca pela autoestima do Grêmio, que já está praticamente moralmente na Série B do Campeonato Brasileiro, já está quase que conseguindo a sua passagem, garantindo ela para o ano que vem disputar a Série B, e o Denis Abraão foi uma figura importante para essa retomada, para mudar os ânimos, para ir em busca de algo que há algum tempo já estava meio que desconexo, que era o alento da torcida, o apoio da torcida para com o seu time. Isso muito porque a direção do Grêmio se mostrou omissa em diversas oportunidades e ainda se mantém tendo terceirizado e desencadeando todos esses problemas que hoje nós estamos vendo. Não adianta ficar culpando um jogador ou um técnico ou uma pessoa diante de todo o problema que foi construído desde algum tempo, não é só desse ano não, é de algum tempo. E agora o Wagner Mancini vai ter uma semana de trabalho que vai ser dura e a sequência, ela é desesperadora contra Palmeiras na Arena, Atlético Mineiro e depois o jogo contra o Internacional, que pode ser, dependendo como o Grêmio chegue para o Clássico, o jogo para fechar o caixão. Claro que a torcida do Grêmio segue apoiando e vai apoiar muito nesse próximo final de semana. Do outro lado, Leandro, o Internacional, que agora sem o Paulo Guerreiro, que ontem, no início da tarde, foi oficializado a sua rescisão de contrato, o clube divulgou uma nota agradecendo a participação do Paulo Guerreiro, que chegou em 2018, acabou tendo a infelicidade de ter uma lesão. Todo mundo lembra de como foi a chegada do Paulo Guerreiro, que estava suspenso, aquela história toda, e ele demorou um tempo até se firmar, até começar a jogar com a camisa do Internacional. Ele teve um papel muito importante naquela saída do Inter, que tinha caído em 2017, foi jogar a Série B, depois subiu, e o Paulo Guerreiro chegava, todo mundo sabe da história do Paulo Guerreiro, é um dos maiores centroavantes da história do futebol sul-americano, maior jogador da história da seleção peruana,
há quem discuta, mas eu compactuo como sendo ele, jogador fundamental na conquista do Corinthians, do título mundial, daquela Libertadores, o Tite, que tem um carinho pelo Paulo Guerreiro, chegou no Internacional como sendo, até pelo valor que era pago pelo Inter, quase que 1 milhão, era para ser um jogador totalmente diferenciado e que se mostrou ser em alguns jogos. Só que a falta de continuidade, muito pelas lesões, fez com que o Paulo Guerreiro, na comparação do que recebia, daquilo que se chama do custo-benefício, não fosse mais viável para o Internacional. E é bom lembrar que nessa última temporada, o Paulo Guerreiro sofreu com uma lesão no joelho, que estava muito difícil o seu retorno ao campo, e até mesmo quando ele voltou, não voltou no mesmo nível. Então, eu acho que a direção do Internacional até tardou um pouco em fazer essa rescisão contratual, que ia ser bom para ambas as partes, não só para o Inter, como também para o Paulo Guerreiro, e agora deu adeus ao time colorado e que siga uma jornada aí, ainda tem algum tempo, né? Um veterano já, o Paulo Guerreiro, mas eu acho que ainda tem mercado, e principalmente no Brasil. Agora o Internacional retoma os treinamentos, volta a treinar no jogo contra o São Paulo, que acontece no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no próximo final de semana, no estádio Morumbi. É bom lembrar que o São Paulo vinha num momento muito ruim com o Hernan Crespo, até a direção insistiu em manter o Hernan Crespo, foi campeão paulista, mas se tinha um imaginário de que o Hernan Crespo ia fazer o São Paulo brigar por títulos lá em cima, e não é como acontece. O São Paulo no meio de tabela e fazendo um campeonato bem medíocre. Agora com o Rogério Ceni, que chegou vencendo o Clássico, está tentando organizar até o final da temporada, e o Inter vai pegar um time difícil. Agora, na busca por vencer e se afirmar no G6, chegar cada vez mais perto do G4, o time do técnico Diego Aguirre. E torcida, não se preocupem com o jogador que joga ali na frente. O Yuri Alberto, todo mundo tem aquele grande receio que vai sair, tem propostas chegando. Sim, é bem verdade, os bastidores já dizem isso, só que a direção, ela mantém um valor muito alto para a saída do Yuri Alberto. Então não é qualquer troco que vai tirar o melhor jogador do Internacional no setor ofensivo e uma das joias dos últimos anos aqui do futebol gaúcho. E caso isso aconteça, aí pela multa rescisória, o Internacional consegue um bom valor para conseguir remontar seu elenco para a temporada 2022. Não imagino que isso deva acontecer pelo menos até o final desse ano, e também para quem acompanha as categorias de base do Internacional, o Matheus Cadorini é um jogador novo, é alto, tem envergadura, é artilheiro das categorias de base do Internacional, né, o Sub-23, que é uma categoria que antecede o profissional, então isso o Inter não tem o que se preocupar. Leandro, hoje eu conversei pela manhã com o técnico do Ipiranga, e ele falou sobre o jogo contra o Manaus, que no entendimento dele, o Ipiranga fez aquilo que poderia ter feito e com algumas modificações acabou sofrendo e perdeu para o Manaus, em um lance que ele até disse, tivemos alguns erros na defesa. Isso é evidente, fica claro, a defesa do Ipiranga olhou no adversário, vir dentro da área e limpar diante de 3 jogadores, que talvez tenha sido esse o gol que fez com que o Ipiranga desse adeus, pelo menos na minha opinião, ao quadrangular final. Mas a opinião do técnico Júnior Rocha, e isso é o que fala a comissão técnica, eles ainda acreditam, tem que buscar uma vitória a qualquer custo contra o Novo Horizontino, e nós, aqui falando como torcedor do Ipiranga e como erechinense, eu tenho a esperança naquele milagre, naquela dificuldade, e se tem um esporte que permite isso, é o futebol. O futebol, ele permite isso. Então, vamos sonhar. Claro que quando houver 1% da possibilidade matemática, nós vamos continuar acreditando e esperamos que essa semana seja uma semana de ouro para o Ipiranga. E assim como disse o próprio Júnior Rocha, é com esse grupo que chegamos até aqui e que é com esse mesmo grupo que nós vamos encerrar o Brasileirão Série C. Com dignidade, com muita honra e com a consciência de que fizemos uma trajetória brilhante. Um abraço, Leandro, boa quarta-feira para todo mundo e esperamos que seja um dia maravilhoso para todo mundo.